As vozes cessaram, e de repente ficou um silêncio, de modo que dava até para ouvir os grilos da mata. Aquilo não estava certo, eu estava completamente arrepiado, e do jeito que eu estava me sentindo, parecia que alguma energia realmente pesada estava por perto. Em uma época de adolescência, meu primo e eu pegamos o costume de juntar alguns amigos e ir de noite para uma pedreira que ficava a pelo menos uns 20 minutos andando da casa dele, e ficávamos conversando sobre todo tipo de assunto, os mais viajados possíveis, além de brincadeiras que envolviam correr e se esconder. No caminho dessa pedreira, existia uma fábrica abandonada, ou pelo menos era como chamavam, e sempre tivemos a curiosidade de entrar para ver o que tinha, mas sempre faltou coragem. Era um lugar medonho, com uma energia sinistra. A gente imaginava que poderia haver todo tipo de coisa lá dentro, então nunca tentamos entrar, até a noite em questão. Dessa vez, estávamos em número reduzido, além de mim e do meu primo, tinham mais 3, e por algum motivo, tomamos coragem para de fato entrar no tal lugar. Não demoraria tanto para essa noite se transformar em uma das mais bizarras, e eu já estava sentindo isso antes mesmo de entrar. O lugar era cercado por tábuas, para evitar que pessoas fizessem justamente o que nós estávamos fazendo, mas como eram bem antigas, estavam quebradas, e isso facilitou muito. Como o lugar estava bem destruído, tinha os cantos bem escuros com várias partes iluminadas pela lua, e sinceramente, isso estava deixando um clima ainda mais assustador. Assim que entramos, notamos que nos cantos onde a lua não iluminava, pareciam ter movimentações estranhas, silhuetas abaixadas no escuro, alguns vultos passando pelo chão. Era uma vista macabra. Estava fingindo que a coragem não tinha fugido, não tinha como o medo não tomar conta. Não planejamos ficar muito tempo ali, a ideia era apenas ver como era por dentro, só que algo aconteceu. Fomos entrando pelos corredores, andando lentamente, prestando atenção em todas as movimentações que aconteciam em volta. Queríamos dar uma olhada rápida em cada canto, mas começamos a ouvir vozes que vinham de uma entrada lá no fundo, onde não tinha o mínimo de claridade. Ficamos parados tentando identificar o que falavam, já pensando em sair de lá, poderia ser alguém perigoso escondido. As vozes cessaram, e de repente ficou um silêncio, de modo que dava até para ouvir os grilos da mata. Aquilo não estava certo, eu estava completamente arrepiado, e do jeito que eu estava me sentindo, parecia que alguma energia realmente pesada estava por perto. Meu primo começou a falar para irmos embora, assim como eu, ele também não estava se sentindo muito bem. Resolvemos fazer todo o caminho de volta para sair, e estava faltando apenas virar um corredor. Assim que viramos, eu vi algo que me deixou sem nenhuma reação. Tinha uma espécie de humanoide parado, ele parecia derreter, não consigo explicar com palavras. Acredito que somente meu primo e eu vimos de fato essa criatura, acho que os outros apenas sentiram a maldade que aquilo transmitia, sem saberem de onde vinha. Eu ouvi um som vindo dele, como se fosse algo vibrando forte, chegava a incomodar os ouvidos, e depois de alguns segundos parados, esse ser começou a vir na nossa direção lentamente. Foi o suficiente, saí correndo, e com isso, todos correram juntos, apenas um dos meninos foi no sentido contrário, indo para o lado de onde vinham as vozes que estávamos ouvindo. Enquanto corríamos, meu primo acabou pisando em uma tábua com alguns pregos, e machucou bem feio o pé. Chegamos lá fora, mas vimos que faltou um, não tínhamos reparado até sair, mas a gente não podia deixar ele lá. Sem pensar muito, voltamos, mas tínhamos que ir com cuidado. Meu primo não estava conseguindo pisar muito bem, até insistimos para ele ficar lá fora, mas ele não quis ficar sozinho. Fomos andando pelo lugar, chamando o nome do menino, chamando quase como um sussurro, e eu morrendo de medo daquela entidade aparecer de novo. Enquanto andávamos, começamos a ouvir uma respiração ofegante, e imaginamos que fosse o tal menino. Chamamos mais alto, e ouvimos ele respondendo. Conseguimos nos encontrar, mas tínhamos que sair de lá o mais rápido possível, e ainda estando com o meu primo machucado. Perto de chegar na saída, comecei a ouvir como se fosse alguém pisando em pedras pelos cantos, no meio do escuro, e com isso, pedi para todo mundo apertar o passo. Já depois de sair, ouvi novamente aquele mesmo som de algo vibrando, o mesmo que estava saindo daquela criatura, e vinha de algum lugar na parte de dentro.
Ninguém mais quis saber do que se tratava tudo aquilo, só queríamos chegar em nossas casas logo, e conseguimos. Algum tempo depois, voltamos nesse mesmo lugar com mais pessoas, mas isso fica para um próximo vídeo.